Bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Eduardo e nós vamos continuar aquela nossa explicação sobre os casos latinos, certo? Então, uma rápida revisão aqui do que nós vimos no vídeo passado sobre o nominativo, o acusativo e o genitivo. Nós teremos essas frases que pelas quais nós passamos. Iulius est vir. Apenas é um homem, né? Iulius é homem. Iulius est vir. Iulius malum habet. E agora nós temos um acusativo aqui na frase, malum. Qual seria também o acusativo de Iulius? Iulium. Né? Depois nós temos malum Marti, a maçã do Marcos. E nós temos aquilo que nós falamos sobre as relações entre um nome e outro. A relação entre Marcos e malum. Tá? A relação é de uma posse, é de alguém que tem essa maçã, né? Então, malum Marti. Ou aquela relação que há entre pai e filho. Pater filiae, pater filii. No caso das palavras masculinas, pater filii est. Então, são esses exemplos do nominativo, acusativo e genitivo. E depois nós falamos do exemplo da palavra servus. Nós temos o nominativo servus, o acusativo servum e o genitivo servi. Nós escrevemos essas terminações de forma diferente umas das outras, justamente porque elas têm essa função diferente na frase. Nós sabemos que servum não pode ser sujeito. Nós sabemos que servi não pode ser alguém que tem alguma coisa na frase, ou melhor, é alguém que tem alguma coisa na frase, e nós já esperamos aquilo que tem. Nós sabemos que servi, no caso aqui, esse servi, que é o do genitivo, não pode estar iniciando nenhuma ação, a não ser quando essa palavra serve aparece no plural, para designar o plural de servos, que é a mesma terminação, mas nós não podemos confundir e não há como fazer confusão por causa do sentido da frase, né? Servus, então, é o nominativo, é o que apenas é ou que apenas faz algo, de onde parte uma ação. O sujeito é aquela primeira figurinha que nós colaríamos se fôssemos fazer uma colagem, né? Se fôssemos pegar nomes e personagens e fizéssemos uma colagem para expressar uma ação que aconteceu no tempo, nós colaríamos primeiro a figurinha do sujeito. Depois, não colássemos nenhum verbo ali, ou nada indicando verbos, mas colássemos apenas um outro objeto. Então colaríamos depois, por exemplo, a maçã, uma maçã. Colocaríamos então o sujeito, uma maçã. Nós poderíamos imaginar de uma figura para outra que existia alguma relação entre a maçã. E depois podemos colocar ainda outros personagens e outras relações. Mas aqui é importante entender que se eu quisesse expressar que a maçã é de alguém, eu colocaria essa maçã em cima da minha figurinha número 1 do sujeito, por exemplo. Nós diríamos, no caso que seria o genitivo da frase, né? Então colocaríamos, por exemplo, se eu quiser dizer malum Marti est, eu colocaria primeiro o Marcos e depois colocaria a maçã em cima dele. E estaria transformando esse personagem colado ali no genitivo, porque agora ele tem a maçã para ele, vamos dizer assim, certo? E agora, por que eu usei esse exemplo da colagem? Porque agora é importante nós pensarmos nesse exemplo de uma colagem de figuras. A nossa imaginação não é muito diferente de uma colagem. Ou, por exemplo, para quem já olhou isso, e muitas pessoas conhecem, na verdade, eu acho que é difícil alguém que nunca tenha visto uma parede egípcia, por exemplo, nunca tenha visto aquelas fotos nos livros de história, né? Como que os egípcios contavam as suas histórias. Então tem lá, desde aquele tempo já se contava, assim como nos quadrinhos, né? Se desenhavam as coisas que estavam acontecendo e uma sucessão de
de acontecimentos, de fatos, ou às vezes algumas coisas eram símbolos bem colocados, do tipo uma pessoa, um objeto e alguma outra pessoa depois, por exemplo. Né? Então aqui nós pensemos que nosso próximo caso que nós vamos ver, o dativo, é assim mais ou menos que nós podemos enxergá-lo. Então nós temos uma colagem. A primeira colagem que nós fazemos, nós sabemos que é de um sujeito. Vamos supor, o sujeito agora é o pai, pater. Colamos, né? Depois nós colaríamos algo que tem a ver com o pai, algo que o pai vai usar ou com o qual ele vai fazer alguma coisa. E nós temos aquela pergunta, o qual, né? Uma maçã, de novo o exemplo da maçã. Então o pai, uma maçã, e depois, por último, nós colocaríamos a figura de a quem ele direciona essa maçã, né? E nós poderíamos colocar, então, nessa última figura aqui, no final dessa nossa colagem, nós colocaríamos então o Marcos, seu filho. Né? Colocaremos o Marcos. Nós sabemos que o primeiro deles é o sujeito, seria aquele da onde parte a maçã, da onde parte aquele ato de dar a maçã, e nós obviamente sabemos que seria dar a maçã, ou levar a maçã a algum lugar, ou a alguém. Então, depois a maçã, que é o objeto o qual é levado, ou seja, que nós já sabemos que seria representado numa frase escrita com o acusativo. E o último desse personagem que recebe a maçã, essa última colagem, né, o Marcos, seria representado no caso dativo. Né? Então é aquele último personagem ao qual se destina essa ação, ou aquele que recebe. No português, nós temos um dativo no português. Quando nós dizemos, por exemplo, o pai dá a maçã ao filho, esse ao filho ele é um objeto indireto e é um dativo também. Né? Ao filho, mas o nosso dativo na língua portuguesa é representado por uma preposição e pelo nome. Então nós temos a, que é a preposição, e o Marcos, ou o filho, né? Ao filho, ao Marcos. Isso seria um dativo. E no latim nós vamos, no caso de uma palavra masculina, nós representaremos, por exemplo, de Marcos, seria o nominativo Marcos, o seu dativo seria Marco, certo? Então nós podemos dizer aqui, pater Marco malum dat. E nós sabemos que esse Marco já significa a última figura da colagem, né? Aquele que recebeu aquele ato, onde o ato terminou. Tá? E na língua portuguesa, numa regra de tradução, esse dativo será sempre um objeto indireto. Então nós vimos antes que o acusativo era o objeto direto, e este é o objeto indireto. E a pergunta que nós faríamos para saber quem é o objeto indireto seria: para quem ou a quem se destina tal ação ou tal coisa? Para quem? A quem? Né? Ou em direção a quem? E esse seria o objeto indireto. Certo? Ele seria um nome, então, que teria essa terminação alterada para expressar esse destino final de algo ou de uma ação. Esse exemplo da colagem, várias vezes ele funciona perfeitamente, mas talvez nem sempre vá funcionar, nós sabemos disso, até porque as representações... E nós sabemos que muitos povos tentaram representar as ações, histórias, tentaram colocar narrativas em paredes, em murais e coisa do tipo, ou até mosaicos, tentando colocar ali uma representação de tudo, né? E muito pode ser expressado apenas com figuras, mas a nossa língua ela precisa expressar mais coisas ainda, né? Ela pode expressar mais coisas ainda de uma forma diferente e fonética, né? Ou seja, para ser ouvida. Isso é muito importante. Então nós temos aqui essa terminação diferente para expressar esse ponto final, esse que seria quase como um ponto final da frase, quase como um destino final da frase, por mais que a frase possa ser alterada, né, na sua ordem das palavras, mas seria como um destino final daquela ação da frase, ou uma referência final, né, um ponto final de onde as coisas ali, naquele ato, naquela imaginação,
acabam, não numa ordem cronológica necessariamente, certo? Mas entendamos aqui com esse exemplo. Pater Marco malum dat. E nós podemos escrever também essa frase com Marco pater malum dat, malum pater Marco dat. Nós podemos escrever de todas essas formas, mas nós sabemos que essa relação não se altera, né? O fato do Marcos receber a maçã é algo que não se altera e também a sua palavra não terá uma outra terminação, terá essa mesma do dativo. Por último, hoje nós não vamos trabalhar o vocativo. O vocativo, na verdade, é muito simples, é aquele que é chamado, é quando nós dizemos o nome de alguém. Então, se nós queremos chamar, nós queremos falar, por exemplo, Eduardo, dá a maçã aqui. Esse Eduardo em português apenas colocamos uma vírgula depois do nome, separamos ele na frase, deixamos ele com uma pausa, mas no latim não é assim, né? No latim nós usaríamos Eduarde, 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 dat mi malum, né? Nós poderíamos dizer, por exemplo. Mas aqui nós vamos ficar só por aqui na parte do vocativo e o ablativo, que é importante agora, nesse ponto inicial, para que as frases agora possam ter, para que nós possamos ler frases completas tendo mais ou menos a noção completa do sentido delas. O ablativo é aquela nossa pergunta que nós fazemos, né? É aquela palavra que receberá essa terminação do ablativo e que é a resposta da pergunta como, com quem ou onde. Onde aconteceu, como aconteceu, de que modo aconteceu. Isso tudo é respondido por uma palavra, pode ser respondido por uma palavra no ablativo. É um nome que tem também o seu caso no nominativo, que tem o seu caso no acusativo. Quando se trata de onde ou de como aconteceu essa coisa, ou nessa relação de onde, como ou de modo que aconteceu, esse nome estará no caso ablativo. Então, nós dizemos também que o ablativo na língua portuguesa é o adjunto adverbial, porque ele altera um verbo adverbial, certo? Ele altera um verbo na língua portuguesa, ele altera o modo como as coisas acontecem, ele muda a nossa imaginação de uma forma mais ampla, né? Então nós dizemos aqui, em latim, nós poderemos falar que é um adjunto adverbial, né, para o lugar ou onde, né, para expressar onde aconteceu algo. Então, Roma in Italia est, ou onde é algo, né? Roma in Italia est. E nós temos esse ablativo aqui, Italia. E temos o in, que é a preposição também que indica estar em algum lugar, né? No caso, indica a localização. Logo que nós vemos o in, nós já esperamos uma localização. E essa localização pode ser esperada sempre no caso ablativo. Temos também um in, né? Um outro, só para não confundirmos depois em alguma leitura ou no aprendizado, temos também o in, que é usado com acusativo, mas dá um sentido de movimento e dá um sentido dá essa dinâmica a esse nome que vai para o acusativo, mas nesse caso aqui é apenas estar em ou estar situado em. Roma in Italia est. Roma in Italia est. E esse Italia estará no ablativo. Malum in sacco est. Malum in sacco est. Esse sacco é ablativo também. Está no saco. A maçã está no saco. Lavat aqua calida. Lavat aqua calida. Lavat malum aqua calida. Lavat, de limpar, né? Aqua cálida. Aqua cálida é uma palavra, são duas palavras na verdade, né? Água quente, que significa água quente. Como que, na verdade, a relação, como que elas estabelecem a relação com a imaginação aqui? Nós colocamos aqua cálida no ablativo e significa com. Né? No português nós diríamos com água quente.
mas aqui no latim basta apenas colocar essa palavra no ablativo, colocar aqua no ablativo e nós teremos o modo com o qual uma maçã é lavada, é limpa, por exemplo. Lavat aqua cálida. Lavat corpus aqua cálida. Certo? Então nós temos o modo com o qual é feito isso. E também nós temos depois da preposição cum, o uso do ablativo. Marcus cum Iulia ambulat. Marcus cum Iulia, e Iulia está no ablativo. Marcos está no nominativo, como nós aprendemos. Marcus cum Iulia ambulat. O ablativo de Marcos é Marco também, igualzinho ao dativo, como nós vimos antes. Pater Marco malum dat, agora nós temos o ablativo, que poderia ser cum Marco também. Quintus cum Marco ambulat, caminha, anda. Quintus cum Marco ambulat. E esse Marco será o ablativo. E aqui também é um modo em que a coisa, né, o modo com que isso acontece, estar ao lado de. Esse cum não é exatamente o nosso com no português, que tem um amplo sentido e também abarca o sentido da língua latina, mas na língua latina esse sentido é mais restrito, né? E tem ainda outros usos para esse cum, mas esse aqui que nós estamos vendo usado com o ablativo, ele significa estar ao lado de ou ir junto de, né? Então, não significa, por exemplo, fazer algo com alguma coisa, né? Por exemplo, limpar com um esfregão, não significa isso. Não significa, por exemplo, nós não podemos dizer lavat aqua cálida, cum aqua cálida. Nós não podemos dizer, porque seria outro significado, seria limpar algo junto com a água quente. Não faz nenhum sentido, né? Estar junto com a água quente ou estar ao lado de água quente limpando algo. Não é esse o sentido, né? No português faz sentido dizer limpar com água quente, mas no latim não faz sentido dizer lavat cum aqua cálida, mas sim apenas lavat aqua cálida. Esse é o ablativo. O ablativo, então, é aquela terminação, é aquela palavra, o caso que nós usaremos para as palavras que respondem à pergunta onde, como, de que modo, certo? Agora nós vamos ver rapidamente aqui como são essas declinações. A primeira declinação abarca as palavras, apenas palavras femininas, e essa é uma exclusividade da primeira declinação. No caso, o que define uma declinação? O que define é a forma do genitivo. O que define é a forma desse nome colocado no genitivo. Certo? Então nós temos para o caso de rosa, 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 rosam, rose, rose, rosa. Rosa, nominativo, rosam, acusativo, rose ou rosae, rosae, na pronúncia reconstituída seria ai. Rose, rose também, da mesma forma, para o dativo e o ablativo rosa, rosa. A segunda declinação abarca palavras, né, tem palavras no masculino, feminino, no masculino e neutro, não tem no feminino. O feminino, no caso, paralelamente usado seria o da primeira declinação. Mas nós temos essa identificação dessas palavras sempre pelo genitivo terminado em i. O genitivo da segunda declinação, então, é i. E ele pode ser i tanto para palavras, nessas palavras que são dessa declinação, ele poderá ser para palavras masculinas e neutras. Mas eu trouxe um exemplo aqui só das palavras, de palavras masculinas, né? Então nós temos fluvius, que é rio, fluvius. Nós temos o nominativo, fluvius, fluvium, acusativo, depois fluvii, no caso genitivo, né? Que é o que indica essa declinação, fluvii. No caso de uma neutra, só para dar o exemplo apenas do genitivo aqui, seria
que teria o nominativo malum, teria o genitivo mali. Mali. Fluvii, fluvio seria o dativo e fluvio, influviou o ablativo. Notemos que no caso da primeira declinação, rose e rose, nós temos duas terminações iguais, que designam genitivo e dativo. No caso dessa segunda declinação, nós temos apenas igual aqui o dativo e o ablativo, fluvio, fluvio. A terceira declinação se identifica pelo genitivo em is. Nós temos o exemplo de sol, sol, solem, solis, soli, sole. Solem é o acusativo. Notemos que o acusativo normalmente tem o uso do M no final. Então nós temos essa consoante e no ouvido é muito importante ouvirmos o acusativo com esse destaque da nasalização. Ou, por exemplo, né? Então nós temos sol, solem no acusativo, solis é o genitivo, é o que identifica a terceira declinação. Todas as palavras com o genitivo is têm essa terceira declinação. E depois nós temos soli, é o dativo, e sole, ablativo. Se memorizarmos a forma das palavras, né, no masculinas, femininas e neutras, em cada uma na sua declinação, essa forma pode ser repetida para as outras em regra geral, mas tem exceções. A única coisa que é fixa seria esse ablativo. Esse genitivo. A forma do genitivo é o que se conserva e é o que dá a identificação à declinação de cada palavra. A quarta declinação, temos o exemplo de casus. Casus, nominativo, casum, acusativo, casus, e aí temos um tempo a mais em casus no genitivo, e casui, casu. Casui é o dativo, casui, e casu, que é o ablativo. Depois, a quinta e última declinação, temos o exemplo de dies. Dies no nominativo, diem no acusativo, que significa dia, né? Diem no acusativo, diei, e é isso que identifica aqui no genitivo, diei, ei, essa terminação, ei. Diei, depois temos o dativo igual, diei, e o ablativo terminado apenas nessa vogal. Normalmente notem que o ablativo é uma vogal longa, né? Die, die. Essa vogal longa é muito importante, die. Certo? Então ficamos aqui com o básico dos casos e das 5 declinações. Muito obrigado, até um próximo vídeo.